Gente, tudo bem? Vim aqui um pouquinho antes do vídeo começar só para te dar um aviso. Do meio para o final do vídeo, a parte minha do vídeo estourou. Eu usei uma câmera que eu não estava me vendo e eu não chequei a luz até o fim do vídeo, então acabou que um pedaço do vídeo ficou estourado. Eu queria agradecer a todo mundo que incentivou a trazer o vídeo pra cá mesmo assim, e quero pedir desculpas pelo erro também. Eu juro que eu vou cuidar nas próximas. Se você chegar até lá e chegar a ver o vídeo estourado, eu já quero te agradecer por ter assistido tanto assim. É um vídeo mais comprido, é um conteúdo que eu queria trazer diferente e eu espero que você goste, tá bom? Beijo! Oi gente, tudo bem? Pra você que tá vendo esse vídeo e não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou fotógrafa de casamentos e família principalmente, e hoje eu vou apresentar um quadro pra vocês. Faz tempo que eu queria mostrar um pouquinho dos meus posicionamentos em relação a algumas coisas que vem acontecendo com a visão do trabalho autônomo como fotógrafo. Mas eu não queria fazer um vídeo comum, então esse vídeo vai ser uma conversa. Eu pretendo fazer vários desses vídeos nesse formato de conversa, sempre com um profissional, uma pessoa que vai dar esse posicionamento e a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas visões sobre alguns temas. E ele vai funcionar assim. Como o coronavírus não nos permite que a gente faça essa entrevista, essa conversa pessoalmente, eu tô na minha casa e os meus convidados também vão estar na casa deles. A gente vai se ligar por chamada de vídeo e gravar essas respostas para vocês verem sempre com muita qualidade. A convidada de hoje é a Cauana Momoli, da Caule Fotografia. A Caule também é uma empresa de fotografias de casamento. Eu pessoalmente amo muito, já tive a oportunidade de trabalhar com eles. E eu vou deixar para ela falar um pouquinho mais sobre eles, mas o tema de hoje é o nosso posicionamento como fotógrafos autônomos na pandemia do coronavírus. Então, bem-vinda, Cal, obrigada por ter topado fazer o vídeo, uma coisa nova aí pra nós duas, né? Obrigada, Jé, tô super perdidinha de como vai ser, mas tô animada pra fazer esse vídeo. Eu também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando que vocês começaram, um pouquinho, um resuminho assim sobre a Caule, como que vocês trabalham, com o que vocês trabalham, um resuminho assim, só pra todo mundo saber. Então, eu sou a Cal, eu comecei a fotografar em 2012, mais ou menos, e conheci o Ali em 2018. Então, a gente ainda tem um tempo trabalhando sem a parceria com o Ali. Ele também começou a fotografar um tempo antes de mim, a gente se conheceu ali em 2018, ele já era fotógrafo há uns 2 anos. E daí a gente começou a trabalhar juntos, meio que ainda separados, né? Cada um fazia no seu Instagram, fazia um trabalho ali, postava o que queria, fazia o que queria. E depois de uns 6 meses de trabalho, a gente decidiu se juntar para criar o Caule Fotografia e focar completamente em casamento e em casal, que é o que a gente queria. Daí nessa parceria a gente está há 1 ano aí, como Caule Fotografia, mas há 2 anos trabalhando juntos já. Ah, legal. Eu queria até falar que eu escolhi você porque a gente conhece muito fotógrafo, mas tem muito fotógrafo que não faz a fotografia como o trabalho, como que fala? Ele leva como trabalho secundário, né? Então trabalha numa empresa ou trabalha registrado e faz a fotografia no final de semana também, né? Aí eu queria saber um pouquinho de você, se antes da fotografia você trabalhava registrado ou se você levou a fotografia como secundário até agora e como que é essa parte do trabalho autônomo para você e pro Ali. Então, eu por 4 anos eu fui conciliando a fotografia com outros trabalhos. Eu trabalhava registrado, trabalhava de segunda a sexta e no final de semana eu conciliava com a fotografia. Aí faz 4 anos que eu tô só com a fotografia. O Ali também, ele trabalhou por muito tempo também registrado, por 6 anos diretos numa mesma empresa. E quando ele saiu dessa empresa, ele decidiu focar também na fotografia e faz também 4 anos que ele tá só com a fotografia. Ah, legal. E como que é, assim, fala mais por você, né? A tua experiência de comparar como que era trabalhar para uma empresa e como que é ter o seu próprio negócio agora, cuidar de tudo, como que é essa diferença, assim. Porque eu não posso falar, sempre pergunto, né, para quem teve essa experiência de trabalhar em empresa e trabalhar só com a foto, como que é a diferença de vivência mesmo, né? Porque eu só
fiz fotografia desde o começo, né? Tive essa sorte de já cair na fotografia e ir dando certo e conseguir viver dela depois de um tempo, né? Porque não foi desde o começo, assim. Então, como que é ter feito essas duas coisas, assim? Eu acho que do começo foi bem importante, bem necessário ter outro trabalho, assim, porque era muita descoberta, né? Eu não tinha chegado a fazer nenhum curso, de fato, um curso que me preparasse para essa profissão. Eu via muitas coisas online, assim, mas foi tudo muito no teste. Então, manter os dois trabalhos no início foi importante para mim aprender o que eu estava fazendo. Aí, só que quando começou a funcionar, começou a dar certo a fotografia, eu já não conseguia mais conciliar, porque já me tomava muito mais tempo e já me dava muito mais felicidade também, né? Eu ficava ali feliz de sábado e domingo, e daí de segunda a sexta na minha empresa eu ficava assim, triste, mal, querendo não estar lá. Então, quando eu olhei e senti que era o momento, foi aí, né? Foi quando eu vi que tava fazendo mais sentido colocar minha energia na fotografia e não ficar dividindo entre outra coisa que nem me fazia bem. Sim, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, tanto para falar da importância, né, porque a gente vai falar sobre o impacto que teve toda a pandemia em cima do nosso trabalho, e tem muita gente que estava pensando em começar agora, né, ou tá no começo e teve que desistir muito disso, né, e tem muita gente que está começando, eu escuto muito isso de, o meu sonho é parar de trabalhar na empresa para ir para fotografia integralmente. Eu acho que para quem teve que trabalhar antes, igual você falou, né, foi essencial ter os dois, até por recurso, né, porque você precisa de uma fonte de recurso para conseguir investir para começar nisso, né. Eu escuto muito disso de que como se fosse uma fórmula mágica, assim, de largar um emprego fixo e ir para uma coisa que às vezes você vai ganhar muito menos, te dá muito mais felicidade e satisfação e tudo mais, mas ganha menos, né, então tem que lidar tudo com essa transição, assim. O que eu ia te perguntar é uma coisa que eu tô escutando muito em relação a clientes, assim, né, me perguntando como que mudou a tua agenda, qual que foi o impacto do começo da pandemia na tua agenda. Como você trabalha muito mais com casamento, né, como que teve alteração muito de agenda, como que foi o impacto na vida dos casais dar de frente com isso, perto da data do casamento deles, se afetou muito. Eu queria saber de você um pouquinho. Então, assim, no início, no primeiro semestre de 2020, a gente não tinha muito casamento agendado, a gente tinha cerca de 2 por mês. Então, já de cara, assim, a gente fez o último em março, dia 14 de março, a gente fez o último, e daí no dia 15 já foi toda a movimentação para realmente todo mundo parar. Aí foi ali que começou a remarcar os casamentos, mas assim, remarcaram, apenas 2 remarcaram, e pra, tipo, um mês seguinte, assim, porque a expectativa era que normalizasse rápido, né? Então, nos primeiros 30 dias a gente parou completamente, assim, 20, 30 dias ele parou completamente, não saía pra fazer ensaio, pra fazer absolutamente nada, ficou só em trabalho em casa, né? Que a gente continua trabalhando, né, no home office, mas nada de ensaio, menos ainda de casamento. Aí quando começou a se estender mais as datas aí, né, de voltar as coisas ao normal, aí que começou a ficar um pouquinho mais confuso e mais pessoas começaram a se sentir mais inseguras de manter o casamento, sem saber se poderiam festejar o casamento, né, como se não tivesse isso acontecendo. Então, assim, às vezes faz um investimento super grande no casamento e daí vai chegar no dia e não vai poder abraçar as pessoas que estão lá, não vai poder dançar todo mundo junto. Então, essa incerteza começou a pegar muito mais os casais, né, a gente percebeu. E daí começou a mudar realmente, muita gente mudar desse ano pro ano que vem, para conseguir, de fato, aproveitar. E foi, assim, alteração de um ano pra frente, por exemplo, quem ia casar em agosto, jogou pra agosto do ano que vem, assim, muito longe? Mais ou menos uns 3 casais jogaram pra bem longe, assim, desse ano, de outubro desse ano pra setembro do ano que vem. Bem alguns alteraram, assim, pra 2, 3 meses de diferença, mas já estão tendo que repensar e mudar de novo.
eu não tinha, assim, só para explicar para todo mundo, né, a Caule, a Caule e o Ali, eles têm muito mais fluxo de casamento do que eu, porque eu faço mais geral, eu faço um pouquinho de tudo, né, e por eles serem especializados em casamento. Eu faço casamento também, mas, por exemplo, eu tenho no máximo 4 casamentos por ano, foi o máximo que eu fiz por ano, né? E eles, como a Cal falou, são 2 por mês, até mais, né? Quando tem mais fluxo, assim. Esse ano a gente tava com a agenda para 36 casamentos acontecerem. E daí foi mudando para ano que vem, tá diminuindo desse ano e daí aumentando do ano que vem, que vai ficar bem sobrecarregado, assim. Não teve nenhum caso de desmarcar mesmo, de cancelar o casamento, assim? Casamento nenhum foi cancelado, todos foram adiados, porque a galera realmente já pagou tudo do casamento, né? Então só realmente mudou a data. A maioria conseguiu ajustar com os fornecedores e mudaram. O que mudou bastante pra gente foi os ensaios, né? Porque os ensaios, por mais que a gente, né, esteja fazendo os ensaios, cuidando e tal, ainda assim tem gente que prefere não sair, que não fazer, então a gente acabou mudando as datas dos ensaios. Mas ainda assim não são ensaios que a gente tá fechando, são os ensaios do casamento. Eu ia falar um pouquinho sobre como que a gente teve que se reinventar um pouquinho. Porque assim, a gente é venda também, né? Então tem toda a questão de vender o produto, de inventar produtos, de incluir produtos no que a gente vende e oferece para os clientes. Como a Cal falou, dela teve a questão dos ensaios de cancelar por enquanto, né, e deixar um pouquinho mais pra frente como o casamento, porque tem os ensaios pré-casamento que são feitos um pouco antes do casamento, né, normalmente uns 3 meses antes ali, então tudo bem jogar um pouco mais pra frente, porque o casamento foi mais pra frente e tudo mais, e geralmente esses ensaios estão inclusos nos pacotes que os noivos compram, né, adquirem e tudo mais com o pacote do casamento. Pra mim, eu tive que, como é mais ensaio e os únicos que eu fiz foram as coisas que não podiam adiar, que foi grávida e aniversário de 1 ano, que até no meu caso teve 2 cancelamentos, de cancelar mesmo, porque quando é aniversário pequeno, que não é mais de 100 pessoas, 80 pessoas, normalmente a pessoa deixa pra ver ali 1 mês antes, né, 3 semanas antes, um salão, vê a data, chama as pessoas e pronto. E eu tive 2 cancelamentos de aniversários que não eram de 1 ano, né? Então a pessoa não tem tanto mais esse apego em fazer a festa. E tive um que foi uma situação bem em cima, assim, da data quando começou, explodiu tudo, que tava aquele desespero, que foi 1 aninho. Foi bem desesperador, porque eu não sabia direito como me portar ali, eu tava com bastante medo ainda, né? E aí as únicas coisas que continuaram pra mim foram ensaios de gestantes que já tinham marcado, e aí eu tive que me reinventar um pouquinho, né, porque em questão do casamento tem muito a coisa de parcelar, né, de você ter um dinheiro fixo, assim, todo mês, pela questão do pagamento da pessoa até o casamento. Eu não sei se vocês trabalham assim também, de parcelar o casamento até a data, né? Sim, financeiramente pra gente não foi um baque, porque a gente sempre recebe os casamentos que vão acontecer em 1 ano. Então os casamentos que foram adiados, eles já foram pagos. Só os próximos que a gente tá recebendo agora. Então o baque financeiro não foi tão grande, apesar de que muita gente parou de planejar o casamento por medo, né? Então diminuiu a procura por esse medo de, mas como é que eu vou planejar meu casamento se eu não sei se eu vou poder fazer, né? Até eu acho que um alerta, assim, eu não vou falar com um tom de ensinar ninguém, porque é uma coisa que eu tô vivenciando, assim, na pele também, né? Mas acho que é um alerta pra todo mundo que quer começar ou que tá na fotografia já há um tempo com esse leque muito aberto de trabalhos. Então eu que faço aniversário, faço chá de bebê, faço chá de panela, um monte de coisa. Pensar nisso, em como você pode se garantir, né, em relação a meses pra frente, assim, porque eu também dei a sorte de ter um dinheiro guardado, assim, já, né, uma reservinha, então o impacto não foi financeiramente tão grande, foi grande, mas porque não era uma coisa, assim, de uma parcela e tudo mais, né, mas eu tive essa reserva, mas eu acho que vai servir muito pra
porque a gente trabalha num mercado que não se fala, não é que não se fala, mas é mais difícil de falar sobre pensar financeiramente no futuro, né? Porque você fica ali, se entrar num casamento eu garanto, sei lá, 6 meses, só que é o dinheiro ali do mês, às vezes, que você vai pagar uma conta, né? Então, é até uma coisa que eu pesquisei muito mais depois que isso tudo começou sobre reserva financeira pra tua empresa, né? Não pessoal. Sim, exatamente. E daí você tem que manter, pagar conta, aluguel, água, luz, e ao mesmo tempo a tua empresa precisa de recurso também para continuar. Por exemplo, nessa época agora eu tive que tirar reserva pessoal para fazer alguns produtos e inovar um pouquinho para oferecer para os clientes, né? Então eu tive que criar a questão dos vouchers lá, que deu muito certo para mim. Eu tive a sorte de dar muito certo a questão das pessoas aceitarem, acatarem muito a ideia do voucher, né? De comprar uma coisa agora para utilizar depois que tudo tenha passado, por dar o conforto da pessoa poder pagar um pouquinho por mês também até lá, nem que seja um pouquinho, né? Por causa do ensaio. Mas eu tive que inventar coisinhas que me trouxessem um recurso financeiro ali todo mês. Então, oferecer álbum para clientes que já tinham feito foto comigo, que não tinham feito álbum ainda. Repensar sobre isso de vender já um álbum junto com o pacote todo, né? Então, eu tive que, pessoalmente falando, né, me reinventar em produtos, assim, inventar como que eu, além da foto, além do valor ali do evento que eu vou vender para a pessoa, o que eu posso fazer a mais, né? Foi para mim uma evolução pro meu trabalho. Eu usei como uma época de tentar evoluir um pouquinho, porque eu não tinha pensado nisso e forcei colocar em prática, né? Porque eu já pensava em fazer álbum, em fazer foto revelada para a pessoa, oferecer esse tipo de coisa, mas eu acho que essa época forçou muito as pessoas que trabalham só com isso a inovar, né, demais, assim, no trabalho. Eu acho que às vezes até, assim, pelo menos pra gente, foi um momento de tirar muita coisa dos planos, assim, né? Porque às vezes a gente fica falando que quer fazer alguma coisa, não, a minha empresa tá aqui, eu quero inventar de fazer um produto, como você falou, mas a gente acaba deixando aquilo ali sempre em stand-by, né? Sempre parado, sempre esperando. E daí, sei lá, quando a água bateu na bunda, assim, né, a gente acaba olhando, não, eu preciso realmente colocar a minha energia nisso. E eu acho que isso foi bom pra gente poder manter, acho que a sanidade mental nesse tempo também, né, assim, de realmente ter... Porque, assim, a gente não tá fazendo coisas externas, né, você ainda tá fazendo mais que a gente, pelo que a gente tá acompanhando, mas essa coisa de ficar só em casa, de não fazer a parte principal do nosso trabalho, que é fotografar, é bem desgastante, aí parece que você vai perdendo um pouco o rumo do que você tá fazendo, parece que nada tá fazendo sentido. Sim. Então, se reinventar ali dentro, eu imagino que tenha sido muito bom pra você, e até a gente tá notando, né, essa presença de você fazendo bastante coisa, e é bom de ver, né, que conseguiu se manter e conseguiu continuar, assim. A chance de olhar pra tudo isso e acabar ficando muito mal era muito grande, né? Sim, e tá deixando, né, muita gente desistindo das carreiras e indo pra um lado que às vezes lutou tanto pra conseguir, né, acreditar em si mesmo, no seu potencial. E daí eu vi muita gente que tinha começado coisinhas muito perto de tudo acontecer, sabe? Então, consegui comprar minha câmera, que bosta, não vou poder fazer mais nada e vou ter que continuar pagando a câmera. Então se planejou ali, às vezes, pra fazer tantos ensaios por mês pra pagar só a câmera, que é uma coisa que muita gente faz, né? No comecinho, e não consegui fazer. Eu acho que essa questão de você esperar muito pra fazer as coisas, eu espero de coração, assim, que as pessoas levem pra vida delas, sabe? De tanto a noção que a gente tá tendo, que é ruim, eu acho ruim porque me dá medo, né? Mas ao mesmo tempo é boa, de que as coisas não são pra sempre, e as pessoas também não. Então, qualquer momento pode acontecer com qualquer pessoa. Eu tive até o caso de uma noiva que eu fotografei ano passado, que teve coronavírus. Graças a Deus ela venceu e superou e tá tudo bem agora, mas ela fala assim mesmo, que é uma coisa que você não imagina que pode acontecer com você, e você não imagina mesmo, né? Então eu acho que eu torço para que essa mentalidade de que, tanto para a área profissional nossa, de não esperar para fazer as coisas, de colocar realmente as coisas em prática logo, assim que você pensar, você colocar, permaneça na nossa cabeça, tanto para a vida pessoal também, né?
e não procrastinar que você tem que visitar uma pessoa ou não ir deixando, empurrando com a barriga, né? Eu espero que isso fique entre a gente, assim. Realmente valorizar as pessoas, né, que estão perto. Daí sobre o posicionamento de vocês, que vocês ficaram 20 a 30 dias, né, parados totalmente e voltaram agora. O posicionamento de parar é tanto dos clientes que podem resolver fazer ou não, né, um ensaio e tal, quanto da empresa, né? Eu vi muitas fotógrafas de estúdio, assim, decidindo parar totalmente, porque era questão de ser em espaço fechado, de ter que ter muita proteção, e elas preferiram não mexer com isso um tempo. Agora tá voltando, né? Mas eu queria que vocês falassem assim, por que vocês não pararam totalmente, além da questão de não poder parar, né? Porque pra mim foi um pouquinho mais difícil. Eu até escolhi vocês porque essa questão da pessoa ver qual que é a diferença entre ter um trabalho específico, como vocês têm com o casamento, e o meu, que é muita coisa, assim. Então eu queria saber um pouquinho de como vocês, até como dupla, né, decidiram, a gente vai continuar, ou quando que vocês olharam e falaram, não, vamos levar pra frente, vamos continuar. Então, nos primeiros dias, ali nos primeiros 30 dias, como a gente falou que a gente parou, né, de 20 a 30, os próprios casais estavam falando assim, não, a gente não vai fazer nada agora, realmente vão ficar em isolamento completo, e a gente acatou isso, até porque a gente também queria isso, né? Então foi tranquilo essa parada. A ideia de voltar começou a surgir quando alguns casais estavam, tipo, o casamento estava mais perto, ou eles estavam se sentindo muito angustiados, tipo, eu quero conseguir continuar planejando o meu casamento, então eu quero fazer um ensaio para ter as fotos para usar para site, para planejar o meu casamento, né? Aí a gente foi conversar e tipo, será que a gente faz? Será que a gente não faz? Como é que vai ser isso, né? E a gente chegou assim, no consenso de que, como a gente sempre faz ensaio mais distante, não faz em parque, que tem gente, nada disso, a gente optou por fazer, mas jamais forçando os casais, tipo, não, a gente tem que fazer agora, a gente tem que fazer agora. A gente simplesmente deixou aberto, assim, caso você queira fazer o seu ensaio agora, né, aproveitar que a agenda tá tranquila para fazer o ensaio, a gente tá disponível, a gente vai cuidar, tudo que tem que cuidar, né, pra conseguir fazer o ensaio, vocês, assim, se desconectarem um pouco desse problema todo e voltarem a sentir a coisa boa de planejar o casamento. Então surgiu mais a vontade de voltar, foi mais por isso, assim, de ver essa vontade nos casais mesmo, de continuar planejando o casamento. Eu escutei bastante disso, dessas pessoas que eu continuei fotografando, porque no meu caso eu fui por demanda mesmo, né? Então se a pessoa fazia o orçamento e resolvia que ia fazer o aniversário mesmo, eu fiz 2 aniversários que eram para ser aniversários grandes de 1 ano e foram para 15, 10 pessoas, só a família muito próxima que já convive com eles ali, então vó, bisavó, mãe e tudo mais. E eu não pude parar mesmo, né? Então falar assim com o meu cliente, olha, a gente tem uma coisa pro futuro, igual ali o ensaio, e a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente por toda essa questão. Eu tive que ir por demanda justamente por essa coisa de não ter um fixo, né, todo mês. Então eu tive que levar mesmo, eu escutei bastante dos clientes, que eu ia falar, né, de que eles saíram um pouquinho daquilo tudo que estava acontecendo, e foi um momento bom fora da realidade toda que estava acontecendo ali, né, então eu fiz os ensaios que também eram mais em lugares isolados, que a gente ia só a gente e fazia, e daí tudo bem também, então eu até a questão dos vouchers e de ensaios pessoais, assim, quando era alguma coisa que podia esperar, que era questão de, eu quero fazer, mas não é por uma situação urgente, não urgente, né, mas que não dá pra remarcar e tudo mais, eu até falei, olha, se tudo bem pra você, a gente deixar pra quando tudo passar de verdade, que for tudo ok pra fazer. E as pessoas acataram também isso, mesmo tendo pago já alguns ensaios, algumas situações assim, né? E eu queria saber também que medidas vocês tiveram, assim, nos ensaios, porque foto a gente não podia, né, colocar máscara em todo mundo. Então, qual que foram as medidas? É meio óbvio, mas às vezes tem alguma coisa que vocês
vocês pensaram, enfim. E pediu pra sempre os casais irem só eles, né? Porque às vezes tem gente que acaba levando mais alguém junto pra ajudar e tal. Então a gente pediu pra ser só eles. E a gente foi, a gente de máscara especificamente, né? E eles foram de máscara, mas na hora do ensaio tiraram a máscara. Só os dois, que já sempre convivem, claro. E daí álcool gel ali perto, né? A gente tomou esse cuidado meio básico, assim, que era o que a gente conseguia fazer realmente. E realmente ir longe, de lugares mais afastados, que não tivesse mais outras pessoas, né, pra correr risco ali. Eu cheguei a fazer um ensaio em casa, a proposta do ensaio era parte em casa, na casa do casal, que era uma gestante, parte num campo também, isoladão. E eu tive um pouco de receio até uma semana antes, eu pensei que eu já estava com a certeza de que a família não ia querer fazer na parte na casa, porque eu ia estar entrando de fora, né, num lugar que ali é o lugar deles e tudo mais. Mas a gestante preferiu manter, aí eu tive todas as medidas que eu podia, né? Levei o equipamento já limpo, mas limpei ali na frente deles, levei outra roupa pra fotografar, porque querendo ou não encostar em alguma coisa ali deles, né? Aí eles separaram um chinelinho pra mim também e uma máscara daquelas bem de construção, sabe? Que é bem segura mesmo, de todas elas é a que mais protege. E daí foi uma experiência, assim, foi uma das mais perto de tudo começar, então tava todo mundo muito, muito assustado, né? A gente foi, tá as ruas vazias, assim, a gente ficou bem assustado, tentou colocar gasolina nos postos todos fechados, foi um cenário bem apocalíptico de filme, assim mesmo, sabe? Qual é a tua esperança, assim, pro futuro em relação a futuro próximo? Então, quando que você acha que as coisas vão tá normais já, né? Não ser na medida do possível normais? E o que você acha que vai mudar em relação à visão do cliente para contratar um serviço, vocês com serviço de casamento, né? A pessoa, se vai mudar alguma coisa na mentalidade da pessoa começar a planejar um casamento, enfim, o que você acha que vai acontecer assim, em relação cliente e profissional? Eu acho que mais pro final desse... A gente tá otimista, mas a gente acha que mais pro final do ano que as coisas realmente vão ficar um pouco mais normais. E ano que vem que vai dar aquela realmente tranquilidade de que tá tudo que tá tudo ok, que a gente pode viver normalmente de novo, né? Mas a gente também não sabe como é que vai ser esse normalmente, se vai ser como era antes, se vai chegar e realmente abraçar as pessoas e tá sempre junto ali. Isso ainda é um receio, né? A gente não sabe como que vai ser isso. A gente, querendo ou não, tá se acostumando a não chegar e abraçar as pessoas. No início foi até meio difícil, né? A gente chegava e já queria abraçar todo mundo ali, e agora você chega e você fica... Ai, meu Deus, não posso fazer isso. Então, a gente acostumou com isso de não abraçar, né? Então, é até uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, tipo... Ai, vai ser estranho quando a gente puder abraçar de novo, né? A gente vai ficar com aquele medinho. E daí, levando pro lado das fotos, da fotografia, do casamento, né? Que é o que a gente vive aqui... A gente acredita que cada vez mais vai ser valorizado realmente o momento do casamento ali. Às vezes a gente vê muita gente preocupada se a foto tá saindo bonita, se ela tá saindo se ela tá saindo bem naquela foto. E acho que cada vez mais vai se fortalecer a ideia de estar vivendo aquele momento com as pessoas, tá curtindo o dia do casamento, tá abraçando as pessoas, tá chorando, tá rindo. E as fotos serem só resultado do que eles estão vivendo ali, né? Cada vez mais isso vai se fortalecer, eu acho, porque, bem como a gente disse ali agora há pouco, esse valor para as pessoas vai estar cada vez mais forte, assim, de realmente estar ali aproveitando a companhia daquela pessoa, não se preocupando às vezes em como tá saindo na foto, mas simplesmente estar vivendo aquilo ali e a foto ser só um resultado disso, né? Então eu acredito muito nesse valor às pessoas, assim, vai aumentar bastante. A gente vai ressignificar isso, né? Eu acredito, eu torço também pra pessoalmente as pessoas, porque a gente tá vendo muitas pessoas falarem que o apego à estética tá sendo meio que esquecido, né? Tanto que a pessoa não vai ficar se arrumando pra ficar em casa, quanto de
mudar mesmo o que você vê como importante, o que você vê como bonito pra você. Então, toda essa questão do que você precisa mesmo pra você, né? Do essencial, assim mesmo. Eu acho que pra questão da fotografia, as pessoas vão. Eu torço para que as pessoas desapeguem tanto da questão da estética e pra gente, né, que quer toda essa. Que fotografa essa parte sentimental do casal ali, da família e tal. É importante, né, que a pessoa desapegue um pouco de, tá tudo certo, a luz tá boa, sabe? E se apegue mais no que tá acontecendo, qual a importância, o valor daquela foto ali, do momento todo que tá acontecendo, né? Mas então é isso. Obrigada, Cal, de novo, por ter aceitado. Obrigada por quem assistiu até aqui. Eu sei que é um vídeo comprido, mas é uma coisa que é necessária da gente falar, é uma coisa que precisa na nossa área de se falar sobre isso, né? Obrigada, Gé. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo, que a Gé pensou com muito carinho aí pra gente conversar, pra gente entender um pouco de como tá sendo pro profissional e também pros clientes, né? Foi bem bacana a gente conversar e entender um pouquinho dos lados. Esperamos que vocês tenham gostado também. Então é isso. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.